A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos Salmos 14, Salmos de Davi, que fala sobre a confiança na justiça de Deus. Davi fez esses salmos para o cantor mor, embora não saibamos em que época ou que ocasião foi que ele escreveu esses salmos, mas esses salmos eram usados para adoração pública em Israel. Curiosamente, o Salmos 14 é quase idêntico ao 53, até alguns versículos são idênticos. Este salmo ensina a confiar na justiça divina. Além disso, nos ensina a manter a estabilidade nos momentos mais difíceis e conflitantes em nossas vidas. Então veja bem, quando nós estamos nos momentos mais difíceis, nós temos que buscar a Deus, como Davi buscava a Deus. Ele não ia buscar profetas por aí, aqueles que ficam profetizando, né? Coisas que não são reais, não são verdadeiras, mas ele buscava a justiça de Deus. Esse salmo é dividido em 3 esboços. A primeira parte fala sobre a depravação é universal, do Salmos 14, do 1 ao 3. A segunda, ninguém escapa do Senhor, do Salmos 14, do 4 ao 6. E o grande dia do livramento, do Salmos 14, 7. A primeira parte, a depravação universal, Salmos 14, 1 diz assim: disseram os nércios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nércio significa tolo ou ignorante. Algumas pessoas se apoiam na sua própria lógica e afirmam que Deus não existe. Outros não questionam a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então, muitos aí falam, acredita em Deus, mas não faz o que tem que fazer, né? Não busca a Deus, só falam que acreditam, mas para Deus eles não existem, né? A Bíblia coloca esses pensamentos como frutos do coração corrompido do homem, como Davi afirma no Salmos 14, 1, né? A palavra insensato nesse verso traduz um termo hebraico que transmite a ideia de perversidade, sendo uma perversidade agressiva e deliberada. Isso significa que os problemas daquelas pessoas que negam a existência de Deus, onde essas pessoas se declaram a não existência de Deus, possuem seus corações corrompidos pela iniquidade, pensando eles que não precisam de Deus e acreditam que podem viver suas vidas longe de Deus e acreditam ainda que podem viver suas obras longe do alcance do Senhor, sendo que essas pessoas intencionalmente adotam como lema a sua vida no íntimo do seu ser, a ideia de que não há Deus. Então, muitos não estão nem aí com Deus, né? Não estão nem aí com Deus, acho que não, Deus nem existe, né? Que vê todas essas coisas acontecendo, né? Todos esses crimes, essas guerras, né? Esses terremotos, todas as coisas ruins que estão acontecendo, falar, mas se Deus tivesse aí, ele não ia deixar acontecer. Não, ele já deixou previsto, né? Está escrito na Bíblia tudo isso que está acontecendo. Por isso que as pessoas não têm fé em Deus, né? O Salmos 14, 2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Romanos 3, Paulo fala lá em Romanos 3:10, como está escrito, né? Aqui no Salmos 14, não há um justo nenhum sequer. No 3:11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. No 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então veja bem que Paulo fala que não há ninguém, né? Neste versículo Deus observou que na terra não tinha ninguém que fizesse o bem, pois todos tinham pecados, por isso ele deu o seu filho para que pudéssemos ser salvos. Então veja que Deus olhou lá dos céus, não viu nenhum que fizesse o bem que não tivesse pecado, né? Então ele teve que dar o seu filho para podermos salvar as nossas vidas. Então é isso que Davi estava falando aqui, né? Davi aqui expõe o fato de que essa imoralidade é padrão de toda a humanidade e ainda explica que a depravação é total e universal. Então você vê que as coisas hoje estão descambadas, né? Ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber de Deus.
Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra. Não é assim que o povo fala. Isso eu não estou falando do mundo, eu estou falando daqueles que estão na igreja, os cristãos, que não estão nem aí com a vontade de Deus, né? Estão fazendo o que querem. Mas vamos ver o que fala aqui no final desse versículo, nesse Salmos, né? Salmos 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o motivo de que Davi expõe esse verso em onde todos estão se desviando da presença de Deus, indicando que não há inocentes dentro da raça humana. Hoje, muitos estão dando as costas a Deus e rejeitando e se afastando e se separando de Deus ao pecar contra Ele. Então, muitos ainda estão pecando. Quando a gente peca, o que faz afastar de Deus? É o pecado. Deus, né, a gente afasta de Deus quando nós pecamos. E hoje, muitos estão pecando. A humanidade toda está pecando, né? Poucos são aqueles que ainda têm, né, o consenso, né, e têm a sabedoria de saber que um dia nós vamos para a glória. Mas quando pecarmos, não vamos nem chegar perto da glória. Nós vamos lá para aquele lugarzinho quentinho lá, né? Todo mundo sabe onde é que é, né? Se não fosse a soberania, né, a soberana graça de Deus em dar o seu Filho para que fôssemos salvos, nenhum de nós alcançaria a salvação. Então, se Ele não tivesse dado seu Filho, nenhum de nós alcançaria a salvação. Na segunda parte agora, ninguém escapa do Senhor. Olha lá, agora começou, né? Salmos 14, 4. Não serão conhecidos os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se fosse pão? Eles não invocam ao Senhor? Olha só, como resultado de sua depravação, o homem caído não apenas nega a existência de Deus, mas também se dedica a expor o seu próximo, né? Explorar o seu próximo. E sua imoralidade é estendida em seus atos corruptos, sendo eles os obreiros da iniquidade. Então, são aqueles que são dominados por aquele senhorzinho lá, né? Aquele deusinho minutinho lá, né? Por Satanás, né? Salmos 14, 5. Isso está dentro das igrejas, hein? Isso está dentro, e pior de tudo, que está dentro das igrejas. Se fosse só no mundo, eu podia até, né, ficar menos abalado, mas isso está acontecendo dentro da própria igreja do Senhor. Salmos 14, 5. Ali acharam o grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Mas embora os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não poderão escapar de Deus. O Senhor é quem cuida dos justos. Ele haverá de julgar a terra com retidão. E nesse dia restará os ímpios apenas o quê? O pavor. Então, irmão, Deus vai julgar no final. E aí o que vai acontecer? A coisa vai ficar feia. Salmos 14, 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Davi aqui observa que, apesar de os ímpios frustrarem os planos dos necessitados, Deus é o refúgio deles, que os olha do mundo e parecem desamparados, sendo que os que atacam os justos estão atacando a Deus. Então veja que Deus não deixou de desamparar o justo e nem aquele que está necessitado. Mas quando você ataca um dos protegidos de Deus, um dos filhos de Deus, está atacando o próprio Deus. Contudo, no dia do juízo, os ímpios de Deus não encontrarão lugar onde poderão se esconder, nem mesmo a morte poderá livrá-los da ira do Cordeiro. Então depois você dá uma lidinha lá em Apocalipse 8, do versículo 12 ao 17. Aí você vai saber qual é o fim para o ímpio. A terceira parte, o grande dia do livramento. Agora sim, Salmos 14, 7. Se de Sião tivesse já vindo o Redentor de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, que regozijará
Jacó e se alegrará Israel. Amém? Então, o mesmo versículo está escrito lá no Salmo 53:6. Alguns estudiosos já consideram esse verso como se estavam fazendo referência da volta dos judeus do cativeiro na Babilônia. Mas a maioria aceita que esse verso deve ser interpretado à luz de uma esperança escatológica, referente-se sobre a vinda de Jesus. Em suas palavras finais, Davi aponta para a expectativa da redenção final, para o grande livramento divino e para seu cumprimento pleno no grande dia do Senhor. Então, aí nesse grande dia que vai ser julgados, né, as ovelhas dos bodes. É assim que fala lá na Bíblia, né? Deus vai separar as ovelhas dos bodes. E aí vai dar bode para aquele que, né, era iníquo, para aquele que não quis saber das coisas de Deus. Mesmo aquele que estava na igreja, que não quis saber das coisas de Deus, a coisa vai se estreitar e não vai ter mais como se salvar. Porque enquanto estamos vivos, nós temos a possibilidade da salvação. Mas depois que morremos, nós estamos dormindo e já estamos ali julgados. Já estamos julgados. Já sabe, Deus já sabe aqueles que vão para a glória e aqueles que vão para o lago do fogo do inferno. Não tem mais salvação. Não tem como fazer mais nada. Então a salvação é aqui, agora. É nesse momento. Aproveite enquanto você tem tempo. Aproveite enquanto você está vivo. Porque depois que morrer, não adianta ninguém ficar orando por você que não vai resolver mais nada. Mais nada. Isso é bíblico. Isso é a justiça de Deus. Então, aproveite agora que você está vivo. Aproveite que você ainda tem a Bíblia. Aproveita que você tem os profetas verdadeiros. Aproveita que você tem as igrejas abertas, onde tem pastores que falam da verdade, pastores que pregam a salvação. Tá? Então, busca que você achará. Busca que você achará a sua salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Isso era o que Davi estava querendo passar há quase 1000 anos antes de Cristo, né? Então você vê que Davi, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. E essa intimidade nós temos que ter também. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisa ainda para a gente falar. Enquanto estiver vivo, vou passar as diretrizes de Deus. Porque depois que eu tiver saído desse mundo, eu vou estar esperando a salvação para ver pessoalmente Jesus Cristo cara a cara, como diz na Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.